Continuação da leitura do livro Da Vinci, capítulo 8, Homem Vitruviano. Um tributo para a Catedral de Milão. Em 1487, quando as autoridades de Milão estavam atrás de ideias para a construção de um cimbório, conhecido como Tibúrio, para o topo de sua catedral, Leonardo aproveitou a oportunidade para apresentar suas credenciais de arquiteto. Naquele ano, ele havia concluído os planos para uma cidade ideal, mas eles despertaram pouquíssimo interesse. A competição para projetar o Tibúrio seria uma chance de mostrar que ele era capaz de dar conta de projetos mais práticos. A Catedral de Milão já tinha 100 anos, mas ainda não possuía o tradicional Tibúrio no teto, localizado no cruzamento entre a nave e o transepto. O desafio, que já havia derrotado alguns arquitetos, era produzir algo seguindo o estilo gótico da construção, ao mesmo tempo respeitando a fraqueza estrutural desse trecho específico. Pelo menos 9 arquitetos se inscreveram na competição em 1487, e eles lidaram com a tarefa de uma maneira, até certo ponto, colaborativa, compartilhando ideias. A Renascença italiana estava produzindo artisticamente engenheiros, arquitetos versados em diversas disciplinas, na mesma tradição do Brunelleschi e Alberti. O projeto do Tibúrio deu a Leonardo a oportunidade de trabalhar com 2 dos melhores, Donato Bramante e Francesco de Giorgio. Eles se tornaram amigos muito próximos e a parceria entre eles produziu algumas ideias bem interessantes para igrejas. Além disso, de forma muito mais importante, também deu origem a um conjunto de desenhos baseados no trabalho de um teórico da Roma Antiga que tentou harmonizar as proporções de um ser humano com as de uma igreja. Um esforço que culminaria em um desenho feito por Leonardo que simbolizaria a relação harmônica entre o homem e o universo. Bramante foi o primeiro especialista responsável por julgar as inscrições para o Tibúrio. 8 anos mais velho que Leonardo, ele era filho de um fazendeiro que morava perto de Urbino e tinha grandes desejos e ambições. Mudou-se para Milão no início da década de 1470, para fazer seu nome e se destacou em funções que foram de animador da corte a engenheiro. Assim como Leonardo, ele começou a carreira na corte dos Sforza, produzindo espetáculos e performances. Também escreveu versos espirituosos, propôs charadas inteligentes e, de vez em quando, tocou lira ou alaúde para acompanhar suas performances. Algumas das profecias e contos alegóricos de Leonardo eram complementos aos de Bramante, e no final da década de 1480, eles passaram a trabalhar juntos em fantasias encenadas durante ocasiões especiais e outras extravagâncias da indústria de entretenimento dos Sforza. Apesar de apresentarem talentos excepcionais e serem naturalmente carismáticos, os dois acabaram se tornando amigos íntimos. Em seus cadernos, Leonardo chamava o arquiteto de forma carinhosa de Donino, e Bramante dedicou um livro de poemas sobre antiguidades romanas a Leonardo, chamando-o de colega agradável, cordial e benquisto. Alguns anos após o início da amizade, Bramante pintou um afresco que retrata os 2 antigos filósofos Heráclito e Demócrito. Demócrito, notório estudioso da condição humana, está sorrindo enquanto Heráclito chora. Com o rosto redondo e ficando calvo, Demócrito aparenta ser um autorretrato de Bramante. Já Heráclito parece ser baseado em Leonardo, uma profusão de cabelo bem cacheado, a túnica cor-de-rosa, supercílios e queixos proeminentes, e um livro manuscrito aberto à sua frente. Com as letras escritas da direita para a esquerda, uma grafia espelhada, e graças a essa pintura, podemos visualizar Leonardo sem barba em sua melhor forma. Bramante deixou o papel de produtor de espetáculos para se tornar artista, engenheiro, arquiteto na corte dos Sforza, mudando assim as atribuições do cargo e preparando o caminho para que Leonardo fizesse o mesmo. Em meados de década de 1480, quando ele e Leonardo trabalhavam juntos, Bramante demonstrou seu talento em combinar arte e arquitetura ao projetar uma falsa abside, ou área para o coro,
atrás do altar da igreja de Santa Maria presso San Satiro, em Milão. Como o espaço era limitado, não havia como projetar uma apside completa, usando os truques de perspectiva que estavam se popularizando entre os pintores renascentistas. Bramante produziu um trompe-l'œil, uma ilusão de ótica, na forma de uma pintura que fez o espaço parecer ter mais profundidade. Alguns anos depois, ele e Leonardo trabalhariam juntos em uma proeza de engenharia e perspectiva similar. Ludovico Sforza contratou Bramante para reformar o convento de Santa Maria delle Grazie, acrescentando um novo salão de jantar. E Leonardo foi encarregado de pintar uma representação da Última Ceia na parede. Tanto Bramante quanto Leonardo preferiram projetos de igrejas baseados em uma simetria rígida. Isso os levou a produzir plantas de templos usando quadrados, círculos e outras formas geométricas regulares sobrepostas, como pode ser visto em muitos dos esboços de igrejas feitos por Leonardo. Bramante divulgou sua opinião acerca das ideias para o projeto de Tibúrio por escrito, e em setembro de 1487, uma questão era se a torre deveria ter 4 faces, ou que garantiria um encaixe mais sólido nas vigas de suporte do telhado. Ou 8. Reafirmo que o quadrado é uma forma muito melhor e mais resistente do que o octógono, porque combina muito mais com o restante do edifício, conclui. Leonardo recebeu 6 pagamentos de julho a setembro de 1487 pelo trabalho no projeto, que provavelmente incluiu algumas consultas com Bramante enquanto ele escrevia seu parecer. Em uma das suas apresentações, Leonardo sustentou um argumento filosófico baseado na analogia clássica, da qual gostava tanto, entre o corpo humano e os edifícios. Os remédios, quando usados da maneira adequada, restauram a saúde dos inválidos, e o médico fará o uso correto se conhecer a natureza humana. Uma catedral adoentada necessita exatamente do mesmo, de um médico arquiteto que conheça a natureza dos edifícios e as leis nas quais se baseia a construção correta. Ele preencheu várias páginas de seu caderno com desenhos e explicações sobre as causas da fraqueza estrutural em edifícios, e foi o primeiro a realizar um estudo sistemático sobre as origens das fissuras em paredes. As rachaduras verticais são provocadas pela junção de novas paredes às antigas, escreveu, posto que as indentações não conseguem sustentar o enorme peso da parede adicionada a elas, de modo que é inevitável que acabem rachando. Para reforçar as partes mais frágeis da Catedral de Milão, Leonardo projetou um sistema de contrafortes para estabilizar a área em volta da torre proposta e, devido ao seu amor pela experimentação, criou um teste simples para demonstrar como isso funcionaria. Um experimento para constatar que o peso depositado sobre o arco não é descarregado por completo em suas colunas, pelo contrário, quanto maior o peso posto sobre os arcos, menos eles o transmitem para as colunas. Desta forma, um homem sentado em uma balança no meio de um poço, então peça para que ele empurre os pés e as mãos contra as paredes. Você verá que a balança mostrará um peso muito menor. Se puser pesos em seus ombros, atestará com os próprios olhos que quanto mais peso depositar sobre ele, maior será a força com que ele pressionará as paredes com os braços e pernas, e menor será o seu peso na balança. Com o auxílio de um ajudante de carpinteiro contratado, Leonardo produziu um modelo de madeira de um projeto para o Tibúrio, pelo qual recebeu uma série de pagamentos no começo de 1488. Ele não tentou fazer com que o Tibúrio se integrasse ao caráter gótico e o exterior ornado da catedral. Em vez disso, ele usou para expressar uma enorme afeição pela Catedral de Florença, e seus diversos esboços de uma cúpula no estilo toscano parecem muito mais inspirados na cúpula de Brunelleschi do que nos arcobantes góticos da Catedral de Milão. A proposta mais ousada sugeria a criação de um domo duplo, como o construído por Brunelleschi. No exterior, ele teria 4 faces, como Bramante recomendara, mas no interior seria octagonal. Francesco di Giorno é chamado.
Após receber o parecer de Bramante, acompanhado dos projetos de Leonardo e dos demais arquitetos, as autoridades milanesas ficaram desnorteadas sem saber o que fazer. Então, em abril de 1490, elas organizaram uma reunião com todos os envolvidos. O resultado foi a convocação de outro especialista, Francesco de Giorgio, de Siena. 13 anos mais velho que Leonardo, ele era mais um exemplo de artesão que combinava arte, engenharia e arquitetura. Iniciou a carreira como pintor, mudou-se ainda jovem para Urbino, onde trabalhou como arquiteto, voltou para Siena, a fim de implementar o sistema subterrâneo de aquedutos, e nas horas vagas era escultor. Também nutria grande interesse por fortificações e armamentos militares. Em outras palavras, ele era um Leonardo de Siena. Assim como Leonardo, Francesco mantinha cadernos de bolso com ideias de projetos arquitetônicos e, em 1475, começou a organizá-los para elaborar um tratado sobre arquitetura que pretendia ser um sucessor de Alberti. Escrito em italiano vulgar, em vez de em latim, o livro de Francesco foi concebido mais como um manual para construtores do que para um estudo acadêmico. Ele tentou fundamentar o desenho tanto na matemática quanto na arte. O espectro de suas ideias era similar ao daquelas presentes nos cadernos de Leonardo. Espalhados por suas páginas há desenhos e anotações sobre maquinário, igrejas, armas, bombas d'água, gruas, projetos de urbanismo e castelos fortificados. No tocante ao projeto da igreja, ele compartilhava da preferência de Leonardo e Bramante por um interior simétrico, com plantas em cruz grega, do qual a nave e o transepto têm o mesmo comprimento no plano central. A requisição cultural diplomática foi enviada pela Corte Ducal de Milão ao Conselho de Siena, descrevendo a importância do projeto do Tibúrio e solicitando permissão para que Francesco fosse trabalhar nele. O Conselho de Siena assentiu, porém, com relutância. Disseram que a obra teria de ser executada com rapidez, posto que Francesco tinha muitos projetos inacabados em Siena. No começo de junho, ele estava em Milão, trabalhando em um novo modelo para o Tibúrio. Houve uma grande reunião no fim do mesmo mês, com a presença de Ludovico Sforza e os representantes da catedral. Após examinar 3 alternativas, as autoridades aceitaram as recomendações de Francesco e escolheram 2 arquitetos e engenheiros locais que haviam participado da competição. O resultado foi uma torre octogonal, ornamentada e gótica. Era muito diferente da abordagem mais florentina e graciosa proposta por Leonardo, que então se afastou do projeto. Mesmo assim, Leonardo permaneceu interessado no projeto de igrejas e produziu mais de 70 outros desenhos de belas cúpulas e interiores idealizados enquanto continuava estudando a alteração das formas e as maneiras de transformar um círculo em um quadrado. O mais interessante dos projetos, para igrejas, exibe plantas baixas, com círculos dentro de quadrados, para criar uma grande variedade de formas, com o altar no centro, pensando dessa forma para evocar uma relação harmônica entre o homem e o mundo. Viagem a Pávia com Francesco. Enquanto trabalhavam juntos no projeto do Tibúrio da Catedral de Milão, em junho de 1490, Leonardo e Francesco de Giorno fizeram uma viagem ao vilarejo de Pávia, localizado a cerca de 40 quilômetros, onde uma nova catedral estava sendo construída. As autoridades de Pávia, cientes do trabalho que Leonardo e Francesco faziam em Milão, pediram que Ludovico Sforza os enviasse até lá como consultores. Ludovico escreveu para o secretário: os supervisores da construção da catedral dessa cidade requisitaram que enviássemos aquele engenheiro sienês contratado pelos supervisores da catedral em Milão. Ele se referia a Francesco, de cujo nome aparentemente não se lembravam. Em uma observação, acrescentou que o mestre Leonardo de Florença também deveria ser enviado. O secretário de Ludovico respondeu que Francesco poderia deixar Milão em 8 dias, após entregar o relatório preliminar sobre o Tibúrio. Mestre Leonardo, o florentino, acrescentou: estou sempre à disposição quando chamado. Ao que parece, ele está ansioso para viajar com Francesco. Se você enviar o engenheiro sienês, ele também irá, relatou o secretário de Ludovico. As despesas das autoridades de Pávia registraram o pagamento feito a um hotel
no dia 21 de junho de 1490, para o Giovanni Agostino Berneri, anfitrião do Il Saracino em Pávia, pelas despesas que teve com os mestres Francesco de Siena e Leonardo de Florença, os engenheiros e seus colegas, servos e cavalos, convocados para uma consulta sobre a construção. O amigo e colaborador em Milão, Donato Bramante, também fora conselheiro do projeto da Catedral de Pávia alguns anos antes. A planta resultante, em contraste com a Catedral de Milão, era indiscutivelmente não gótica, o que agradava mais o gosto de Leonardo. A fachada era simples e sua planta interior muito simétrica, baseada na cruz grega, com uma nave e um transepto de mesmo comprimento. Isso resultou em uma elegância geométrica equilibrada e proporcional, no mesmo estilo das igrejas projetadas por Bramante, em especial a Basílica de São Pedro, no Vaticano, assim como no daquelas esboçadas por Leonardo em seus cadernos. Sua planta baixa exibia círculos e quadrados, criando áreas muito harmônicas e balanceadas. Francesco estava revisando o manuscrito do Tratado de Arquitetura enquanto visitava Pávia e o discutiu com Leonardo durante a viagem. Leonardo, mais tarde, compraria um exemplar ricamente ilustrado e eles também conversaram sobre outro livro, mais venerável. Na biblioteca de milhares de volumes do Castelo de Pávia, havia um belo exemplar manuscrito de um tratado sobre a arquitetura de Vitrúvio, oficial do exército romano e engenheiro do século I a.C., Francesco passou anos trabalhando arduamente em uma tradução de Vitrúvio, do latim para o italiano. Havia muitas diferenças entre as cópias manuscritas feitas no Tratado de Vitrúvio ao longo dos séculos, e ele queria estudar o que estava em Pávia, assim como Leonardo. Vitrúvio. Marcus Vitrúvio Polião, nascido por volta de Vitrúvio, serviu no exército romano sob o comando de César e se especializou no projeto e na construção de máquinas de artilharia. Suas missões o levaram a lugares tão remotos quanto o norte da África e regiões que agora pertencem à Espanha e à França. Mais tarde, Vitrúvio se tornaria arquiteto e construiria um templo, que não existe mais, no vilarejo de Fano, na Itália. Seu feito mais importante é uma obra literária, o único livro sobre a arquitetura da Antiguidade Clássica que sobreviveu até nossos dias. De Arquitectura, conhecido atualmente como os 10 livros sobre arquitetura. Por muitos séculos sombrios, o trabalho de Vitrúvio permaneceu no esquecimento, mas no início do século XV ele se tornou uma das várias obras da Antiguidade Clássica, incluindo o poema épico de Lucrécio sobre a natureza das coisas e os discursos de Cícero, que foram redescobertas e organizadas pelo humanista italiano pioneiro Poggio Bracciolini. Ele encontrou uma cópia do século VIII da obra de Vitrúvio em um mosteiro na Suíça e a enviou a Florença. Lá, o exemplar se tornou parte do firmamento de obras clássicas redescobertas que serviram de base para o surgimento da Renascença. Brunelleschi o usou como referência quando ainda jovem viajou a Roma para medir e estudar as ruínas dos edifícios clássicos, e Alberti o citou extensivamente em seu tratado sobre arquitetura. Uma edição em latim foi publicada no final de 1480 por uma das novas gráficas italianas e Leonardo escreveu em seu caderno: Pergunte sobre Vitrúvio aos livreiros. O que fez Leonardo e Francesco se interessarem pela obra de Vitrúvio foi o fato de ele fornecer uma representação concreta de uma analogia que remontava aos tempos de Platão e dos antigos e que se tornara uma metáfora definidora do humanismo renascentista, a relação entre o microcosmo do homem e o macrocosmo da Terra. Essa analogia era a base do Tratado de Francesco estava escrevendo. Todas as artes e todas as leis do mundo são derivadas de um corpo humano bem esculpido e proporcional, declarou na introdução do seu 5º capítulo. O homem, que também é um pequeno mundo, contém em si mesmo todas as perfeições gerais encontradas pelo mundo inteiro. Da mesma forma, Leonardo adotou a analogia, tanto em sua arte quanto na sua ciência, que os antigos chamavam o homem de mundo menor. E com certeza o uso dessa expressão é muito bem aplicado, pois o seu corpo é análogo ao mundo, diz uma famosa anotação de Leonardo, feita por volta dessa época. Ao aplicar essa analogia ao projeto de templos,
Vitrúvio decretou que uma planta baixa deveria refletir as proporções do corpo humano, como se estivesse deitado, com as costas sobre as formas geométricas na planta baixa. O desenho de um templo é determinado pela simetria, escreveu no início do seu terceiro livro. Deve haver uma correlação precisa entre esses componentes, assim como ocorre no caso de um homem com formas perfeitas. Vitrúvio descreveu de maneira muito detalhada as proporções desse homem com formas perfeitas, que serviria de base para o desenho de um templo. Segundo ele, a medida da distância entre o queixo e o topo da testa deveria ser um décimo de sua altura, entre várias outras orientações do tipo. O comprimento do pé corresponde a 1/6 da altura do corpo, e o do antebraço a 1/4, assim como a largura do peito, escreveu. Os demais membros também possuem as próprias proporções simétricas, e foi utilizando-se do que os famosos pintores e escultores da antiguidade obtiveram enorme e infinito reconhecimento. As descrições das proporções humanas de Vitrúvio inspiraram Leonardo como parte de seu estudo anatômico iniciado em 1489. A elaborar uma lista similar de medidas de forma mais ampla, a crença de Vitrúvio de que as proporções humanas são análogas às de um templo bem planejado e à do macrocosmo do planeta se tornou crucial para a visão de mundo de Leonardo. Após detalhar as proporções humanas, Vitrúvio descreveu em uma visualização memorável uma maneira de colocar um homem dentro de um círculo e um quadrado para determinar as proporções ideais de uma igreja. Em um templo, deve existir harmonia nas relações simétricas entre as diferentes partes do todo. No nosso corpo humano, o ponto central é o umbigo. Se pusermos um homem deitado de costas no chão, com os braços e as pernas estendidos em um compasso, centralizado no umbigo, os dedos das mãos e os dos pés tocarão a circunferência. No círculo, assim descrito, e assim como o corpo humano produz um contorno circular, um quadrado também pode ser descoberto nele. Se medirmos as distâncias da sola dos pés ao topo da cabeça e depois aplicarmos essa medida dos braços estendidos, descobriremos que a largura é igual à altura, como acontece em um quadrado perfeito. Essa é a imagem poderosa, entretanto, até onde se sabe, ninguém digno de nota produziu um desenho sério e preciso, seguindo tais orientações dos 15 séculos desde que Vitrúvio elaborou a descrição. Então, por volta de 1490, Leonardo e os amigos começaram a trabalhar na representação de um homem com braços e pernas abertos no centro de uma igreja e do universo. Francesco produziu pelo menos 3 desenhos similares para ilustrar a tradução do Tratado de Vitrúvio. Um deles mostrava uma imagem singela e onírica de um homem dentro de um círculo e um quadrado. É um desenho mais sugestivo do que preciso. O círculo, o quadrado, o corpo humano, ilustrados de maneira casual, não foram esboçados com o intuito de demonstrar proporções. Outros 2 desenhos feitos por Francesco retratavam um homem com maior rigor nas proporções dentro de uma imagem cheia de quadrados e círculos no formato de planta baixa de uma igreja. Nenhum desses desenhos é a obra de arte memorável, porém, eles mostram que Francesco e Leonardo estavam na época de uma viagem a Pávia, em 1490, encantadas pela imagem que Vitrúvio havia concebido. Continua a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau.